Acho que vai pedir para vocês autorizarem a gravação. Não pedi. Não? Tá gravando. Pediu? Ok, então vamos lá. Bom, pessoal, então a minha aula, meu tema é ambiência, bem-estar e seus reflexos nos parâmetros produtivos, reprodutivos e comportamentais de suíno. Todo mundo me conhece, David Kelly Barbosa, sou doutoranda da professora, orientada da professora Fabiana Caldara. Então, eu fiz um plano de aula para a gente. Primeiramente, vou passar alguns conceitos, dentre eles, o conceito de homeotermia, os tipos de trocas térmicas e o que é a zona de termoneutralidade. Vamos falar sobre os índices, ou pelo menos os principais índices de conforto térmico. Vamos falar também sobre o bem-estar acústico e aéreo e sobre as instalações e climatizações que têm impacto direto, né, no bem-estar e nos seus reflexos na produção e na reprodução desses animais. Bom, então eu começo já perguntando: o que é a homeotermia? Não sei se vocês sabem, mas a homeotermia, ou animais homeotermos, são chamados aqueles que são capazes de regular a sua temperatura corporal, ou seja, que permitem manter uma temperatura corporal relativamente constante. Aí vocês poderiam perguntar, mas esse mecanismo, ele mantém a sua temperatura corporal constante. Esse mecanismo da homeotermia ou o mecanismo da homeostase, que também é correto falar dessa forma, ele é eficiente? Ele é eficiente dentro de alguns limites. Então, esse mecanismo de homeostase ele é eficiente somente quando a temperatura do ambiente está dentro de certos limites, né? Eu não vou colocar um suíno lá no Polo Norte e achar que ele vai regular a sua temperatura corporal. Da mesma forma que eu não vou colocar ele num local muito quente e esperar que ele não tenha efeito do ambiente na sua temperatura. Então, sim, ele consegue fazer essa regulação, porém dentro de alguns limites. Como a gente pode ver aqui nessa tabela, cada categoria tem uma temperatura de conforto e tem o limite, que é delimitado pela temperatura crítica inferior e a temperatura crítica superior. Então, aqui, recém-nascidos. Temperatura de conforto vai gerar em torno de 32 a 34 graus. Eles não aceitam, vamos dizer assim, uma temperatura menor ou maior. Já eles entram em sofrimento, eles já alteram seu bem-estar, não está mais em conforto se estiver abaixo de 32 ou muito acima de 34. Leitões até desmama, de 34 a 30, e leitões desmamados de 30 a 23. Sim, é decrescente. Por quê? Porque ao longo desse período, conforme eles vão crescendo, eles vão melhorando a sua capacidade de termorregulação, vai melhorando o seu mecanismo de homeostase. E também é importante frisar nessa parte que depende muito essa questão de quando que eu vou desmamar. Quando eu falo leitões desmamados, pode ter leitões muito precocemente desmamados, leitões desmamados de forma mais tardia. Leitão em crescimento, então de 18 a 20, sendo a temperatura crítica inferior 15 e 26 a superior. As fêmeas gestantes 16 a 19, sendo a inferior 30 e a superior 24. E fêmeas em lactação, elas têm uma temperatura crítica inferior um pouco mais resistente, vamos dizer assim, 7 graus e 23 a superior. E aí, a gente pode se perguntar, qual a importância da homeotermia? É importante eu saber, eu estudar, eu ter consciência de quanto ela vai impactar na minha produção, nos meus animais, independente de que fase ou se é o ciclo completo? Com certeza, pessoal. Por quê? Porque os animais homeotermos, como a gente pode ver nesse gráfico, eles utilizam 80% da sua energia, a energia adquirida através da alimentação, enfim, para manter a sua homeotermia. E apenas 20% dessa energia é destinada para a produção. Ou seja, a partir do momento que o animal ele não consegue manter a sua homeotermia ou homeostase, ou ele mantém acerca de muito custo,
ele vai afetar o seu bem-estar. E aí, em consequência disso, também ele pode redirecionar essa energia que era para a produção para manter a sua homeotermia. Então, fica pior ainda essa situação de redirecionamento da energia desse animal. Pensando nos estímulos que o ambiente pode desencadear. Então, os estímulos do ambiente, eles podem produzir, eles produzem um desequilíbrio na homeostase do indivíduo. Como assim um desequilíbrio? Se o ambiente está muito frio ou muito quente, ele vai interferir na capacidade desse animal de se manter constante a sua homeotermia, a sua temperatura. E isso a gente chama esses estímulos do ambiente, a gente chama de fatores de estresse. E aí o organismo, ele tem uma reação de defesa. Para se defender, ele gera algumas reações que a gente chama de resposta ao estresse. Essa resposta produz a ativação de algumas das glândulas adrenais, que vão resultar no aumento da secreção das catecolaminas, a adrenalina e noradrenalina, e dos glicocorticoides. E todas essas reações, não vou entrar tão a fundo assim, mais superficial, mas todas essas reações provocam a troca do funcionamento geral do organismo, levando ao incremento da mobilização de energia, que foi o que eu mostrei naquele gráfico, que ele pode mobilizar aqueles 20% ainda além dos 80%. E frequentemente também, além dessa mobilização, ele vai ter alterações no seu comportamento. Então, apesar de o animal precisar eliminar o seu calor, ser uma função natural do seu organismo, esse processo vai representar sempre um esforço adicional. E esse esforço adicional, direto ou indiretamente, vai implicar em perda de produtividade. E aí, então, pensando que o animal ele consegue, dentro dos seus limites de temperatura, os suínos, né, manter constante a sua temperatura, ele precisa ter alguns métodos de trocar calor quando ele está com esses fatores de estresse, né? Com esses fatores ambientais que interferem no seu estresse. Então, as trocas que o suíno utiliza para fazer de calor, as trocas térmicas, são trocas sensíveis ou trocas latentes. Dentro das trocas sensíveis, ele utiliza meio de condução, radiação e convecção. Já nas trocas térmicas latentes, é mais comum utilizar, ele utiliza a evaporação ou evaporrespiração. Acredito que os dois termos estão corretos. Ou ofegação também. Então, pensando nas trocas térmicas sensíveis, elas sempre vão depender de um fatorial, de um diferencial de temperatura para ocorrer. Ou seja, o fluxo de calor ele vai sair do corpo ou da superfície que tem maior temperatura em direção aos locais que têm menor temperatura, que são mais frios. Então, aqui algumas fotos de diferentes formas de trocas de calor, que eu vou explicar um pouquinho melhor agora. Pensando na troca sensível à condução. É uma troca de calor, por que troca? Pode ser de perda ou ganho por contato. Esse contato tem que ser direto, né? Um contato direto do corpo com superfícies ou mais frias ou mais quentes, dependendo da temperatura ambiente. A troca térmica, também sensível à radiação, ela também é uma troca de calor, pode ser perda ou ganho da mesma forma, através de ondas eletromagnéticas. Essa troca ocorre quando o suíno ele emite calor para o ambiente, que está mais frio, ou ele absorve a radiação sob a forma de uma onda eletromagnética também. Então, ele pode emitir o seu calor para o ambiente ou absorver a radiação em forma de onda. Já na convecção, a troca de calor é pela movimentação do ar na superfície da pele, ou também pela circulação sanguínea, que transporta o calor dos tecidos, no caso, calor interno para a superfície corporal, para a pele. E aí a gente, né, se dá para citar os exemplos, né, de por que o suíno procura
quando ele está com muito calor, lâmina d'água ou o barro, a lama, para dissipar esse calor. E aí, pensando nas trocas térmicas latentes, elas envolvem a evaporação de água. Existe uma outra troca latente, que é a condensação, que aí ela não ocorre em suínos, né, mas é uma forma também de troca térmica latente. Aqui, pensando na suinocultura, então, a troca de calor latente é a evaporação, que também é a evaporação da água, que sempre vai implicar no processo de perda térmica de energia do organismo. Como a gente sabe, o suíno ele não conta com sudorese. Ele até tem glândula sudorípara, só que essa glândula sudorípara elas são afuncionais, elas são queratinizadas, então ele não consegue utilizar. Ele utiliza a sua ofegação, evaporação, evaporrespiração para fazer essa troca térmica. E aqui um dado interessante que eu achei nesse artigo é que para evaporar 1 litro de água são retiradas cerca de 590 quilocalorias da superfície de um animal. Esse estudo ele se referia a monogástricos, então tanto aves quanto para suínos. Então aqui pensando na evaporação, até me adiantei um pouco, eu falei que o suíno ele não tem a glândula sudorípara como outras categorias, por exemplo, os bovinos que possuem, as aves elas não possuem, os suínos têm essas glândulas queratinizadas ou afuncionais. A ofegação, então, é o mecanismo mais importante que ele tem de perda de calor, assim como para as aves, que perdem pela respiração, quando a temperatura está muito elevada. A perda de calor por evaporação só é eficiente quando a umidade do ar está baixa. A gente vai ver também mais para frente a influência da temperatura e da umidade, pensando como índices, né, que a gente mede dentro da granja para avaliar o bem-estar, o comportamento desses animais. E aí um outro conceito também que é importante a gente falar, antes de entrar nessa parte de índices, é a zona de termoneutralidade, ou a zona de termoneutralidade ou zona de conforto térmico. Os dois nomes correspondem ao mesmo conceito, vamos dizer assim, zona de termoneutralidade ou zona de conforto térmico. É uma temperatura em que o animal está em conforto, ou seja, ele não tem a sensação de frio nem de calor, e o seu desempenho, a sua produção também é otimizado. A temperatura, então, para a fêmea lactante corresponde de 16 a 22 graus, enquanto a do leitão neonato é de 32 a 34. Lembra que eu mostrei isso já lá anteriormente na outra planilha. E depois, quando a gente chegar numa parte das instalações, eu vou mostrar como que a gente consegue manter essas duas temperaturas diferentes para uma fase onde esses dois animais estão muito próximos. E aí, então, Abreu fez essa representação esquemática de uma forma um pouco mais simplificada. Ela vale para todos os animais homeotérmicos, tá? Para a gente entender um pouco melhor o que é essas zonas. O que é a ZTC, a ZTS e a ZCT, que é a zona de conforto térmico ou a zona de termoneutralidade. É essa aqui, ó. Eu pulei ela aqui. Essa zona aqui, ó, que vai da letrinha B aqui embaixo até a letra B, é a zona de conforto térmico ou de termoneutralidade, onde o animal vai estar em conforto, ele não vai estar sentindo frio nem calor. Já aqui, quando eu olho de C até a C, essa zona é a zona de homotermia. Quer dizer o quê? Que ele não está em conforto, mas ele ainda consegue controlar a sua temperatura dentro desses dois limites, de C até C. Já essa zona aqui, de D a D, é a zona de sobrevivência. A partir do C, entre o C e o D, ele consegue sobreviver, ele não controla mais, ele não é mais eficiente o seu mecanismo de homeostase. Lembra o exemplo que eu falei? Não vou colocar um suíno lá no Polo Norte, né? Aqui, desse lado. Eu não vou colocar ele lá no Polo Norte e esperar que ele consiga controlar
a sua temperatura corporal. Então, é óbvio que depende, a partir dessa zona, que ele não consegue mais controlar a sua termoneutralidade, já é uma zona de sobrevivência. Então, aqui, ó, eu coloquei a setinha azul. Nessa zona aqui, é a zona de temperatura crítica inferior, e essa é a zona de temperatura crítica superior. Então, aqui, dentro do C, que eu falei para vocês que é a zona de homeotermia, os animais ainda conseguem balancear a sua perda de calor para o ambiente, eles conseguem regular fazer funcionar o seu processo de homeostase. Porém, quando a gente passa para esse outro nível, fora do C, que vai até o D, são os níveis letais. Então, ao lado direito aqui da nossa representação esquemática, do C até o D, o animal é a zona de sobrevivência, mas ele está muito próximo de ser levado à morte por hipertermia, por excesso de calor. E já aqui do outro lado, da mesma forma, já passou a zona de sobrevivência, aqui ele vai estar numa situação que ele não consegue mais controlar a sua temperatura, e também a nível letal, mas aí por hipotermia, que é por excesso de frio. E aí é óbvio, né, pessoal, que toda essa regulação, todas essas zonas de conforto ou não dos animais, de temperatura, vamos dizer assim, elas vão ter um reflexo no comportamento do animal. Então, quando ele estiver aqui, ó, nessa zona, abaixo da zona da letra B aqui à direita, à esquerda, perdão, da nossa representação esquemática, ele vai estar numa condição de frio. Ali da B até a C, um frio modesto, que ele ainda consegue controlar sua homeotermia, e do C para o D, já um frio mais intenso, onde ele não consegue mais ter o controle do seu mecanismo de homeostase. Então, quando ele está ali naquela zona que ele está com um frio modesto, ele vai ter comportamento de buscar o sol, vai ficar se refugiando do vento, vai buscar lugares mais secos, pisos mais quentes, vai reduzir o consumo de água e vai apresentar piloereção. Quando o frio for mais intenso, ele vai aumentar o consumo de alimento, buscando mais energia, acelerar o seu metabolismo, vasoconstrição periférica, bradipneia, vai incrementar o metabolismo, como eu falei, e também pode apresentar tremor muscular. Ao contrário, quando a gente vai lá para o lado direito do nosso sistema, do nosso modelo esquemático, quando o animal está sofrendo por calor, ele vai apresentar o oposto. No calor modesto, ele vai procurar sombra, vai ficar se expondo ao vento, buscando, por exemplo, instalações que têm ventilação, ficar na frente do ventilador, buscar lugares mais úmidos, as lâminas d'água, quando se é acondicionado ao animal isso, buscar os pisos mais frios, aumenta o seu consumo de água, os seus pelos vão ficar normal, não vai ter piloereção, e quando tem um calor muito intenso, aí ele vai reduzir o consumo do alimento no efeito contrário que eu falei antes, vai reduzir o metabolismo, vai ter vasodilatação periférica, taquipneia e vai, como eu falei, reduzir o metabolismo. E aí agora, então, pessoal, só para conceituar, a gente tem alguns ambientes que é importante falar nessa aula aqui, pensando na ambiência, né, no impacto da ambiência no bem-estar e na produção e na reprodução de suínos, que eu dividi aqui em três subambientes, vamos dizer assim. O ambiente térmico, onde a gente vai falar de radiação, de temperatura e umidade, que são alguns índices que a gente precisa medir para avaliar o bem-estar desses animais. A gente vai falar do ambiente aéreo, onde a gente vai especificar alguns gases que podem ter impacto na produção e reprodução desses animais, e a poeira também, e o ambiente físico, onde eu vou entrar mais na parte da área por metragem quadrada, o piso, e a estrutura em si do ambiente.
Então, antes da gente falar de índices de conforto térmico, a gente tem que saber quais são as principais fontes de estresse do ambiente. Conforme eu falei lá em cima, existem fatores ambientais que causam estresse nos animais. Então, elevadas temperaturas, umidade relativa dentro das instalações, velocidade do vento na altura do animal, os gases acumulados no ambiente e a quantidade de luz. A quantidade de luz pensando na radiação que vai emitir também na luminescência. Então, pensando nisso, a gente separa, né? Existem alguns elementos que são climáticos, que a gente já fala que é as grandezas meteorológicas, e existem os fatores climáticos, que são características do local. Os elementos climáticos a gente tem que medir independente das características do local. Já os fatores climáticos a gente tem que pensar antes de iniciar uma criação, de iniciar uma granja. E eles são tão importantes quanto a gente medir os elementos. Então, os principais elementos climáticos: radiação, temperatura, umidade e o vento. Pensando nos fatores climáticos, eu vou abordar de forma mais superficial, eles são bastante importantes quando a gente vai iniciar uma produção, vai iniciar do zero uma granja, independente de ser ciclo completo ou não, tem que ser levado em consideração. Então, a latitude, o relevo, o tipo de solo e a altitude também. Pensando nos elementos climáticos, então, vamos começar falando da radiação. O que é a radiação? A radiação é o calor que o animal recebe de tudo que rodeia ele. Quando a gente fala em radiação, é bem comum, né, a gente já pensar, radiação solar, tudo que vem do sol. Não é só o que vem do sol, é o que vem do sol, o que vem do céu, o que vem da nuvem, o que vem da árvore, o que vem da própria instalação, tudo que irradia, tudo que causa radiação no animal. Um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente utiliza, vamos trazer para nós, se a gente utilizar uma roupa muito escura num dia de calor, a gente vai estar absorvendo calor. E ao contrário também é verdadeiro. Então a gente tem que ter muito cuidado, vou falar de novo disso nas instalações, mas tem que ter muito cuidado quando vai decidir que tipo de teto, qual tipo de piso, a coloração do piso, a coloração do teto, interno, externo, porque tudo isso vai refletir em radiação para os animais. E, obviamente, isso depende, tá, pessoal? De onde, por exemplo, que eu vou ter a minha granja, vou ter a minha instalação, vou ter a minha produção de suíno. Por exemplo, nas regiões sul do país, existe maior período do ano que a temperatura é mais baixa. Então, talvez eu até queira que tenha um pouco mais de material que tenha radiação, que vai melhorar o calor recebido por esse animal. Diferente de se eu for instalar uma granja lá no norte do Mato Grosso. Que aí eu vou ter que ter um cuidado maior com as temperaturas, com a radiação maior. O segundo elemento climático, que é muito importante, que a gente deve, sem discussão, fazer o acompanhamento, a aferição sempre, é a temperatura. Essa tem um efeito bem rápido e direto sobre os animais. Altera não somente sua fisiologia, mas também seu comportamento em um curto período de tempo. E o conceito, então, de sensação térmica, que não é só a temperatura, tá, pessoal? É importante lembrar disso, que quando a gente fala em sensação térmica, é a temperatura associada à umidade ou ao vento. Aqui eu coloquei essa tabela para demonstrar, para ficar um pouco mais clara, essa questão do efeito da temperatura ambiental nos animais. Não é eu fiz questão, tá? Não é uma bibliografia recente, é de 1990, mas já lá em 1990, então, já se tinha esse conhecimento, esse senso de avaliar, né, que a temperatura do ambiente tem sim uma influência muito grande sobre os animais. Então, esse trabalho ele avaliou o efeito da temperatura ambiental acima de 22 graus por 2 dias, né, 48 horas, em leitões de 89 quilos. Então, aqui a gente consegue ver que, conforme a temperatura do ambiente aumenta de 22,7 até 31,4, a temperatura da pele, a temperatura do corpo e a frequência respiratória por minuto também aumenta.
Em contrapartida, o seu consumo diminui, comprovando mais uma vez aquilo que eu falei no início, que fatores ambientais, nesse caso específico a temperatura, tem um impacto direto sobre o comportamento e os indicadores produtivos também, porque seu animal vai reduzir o consumo de gramas em dia, ele vai reduzir sua produção. Outro elemento climático importante, então, é a umidade relativa. Quanto maior a umidade relativa, menor é a quantidade de água que pode se transformar em vapor e dissociar ou dissipar para a atmosfera. Então, o animal ele sofre influência direta no bem-estar e, consequentemente, na sua produtividade, quando a umidade relativa está muito baixa. Os efeitos, então, da umidade relativa do ar depende da temperatura. Então, se a temperatura e a umidade estão altas, vai reduzir a eficiência do aumento da frequência respiratória. Isso principalmente para aves e suínos, tá, pessoal? E aí, esse gráfico aqui no cantinho, eu fiz questão de colocar, porque a gente não adianta só medir temperatura se a gente não correlacionar com a umidade relativa. A gente vai ver o quão importante é isso em toda a produção, acho que para todos os animais, principalmente aves e suínos, que conseguem fazer essas trocas, principalmente por ofegação. E se a temperatura está baixa, essa troca é ineficiente. Se a umidade está baixa, a troca é ineficiente. Aí vocês poderiam me perguntar, então, qual é a faixa de umidade ideal? Que fique acima de 40% e abaixo de 70%. Por quê? Acima de 70% tem o aumento da incidência de algumas doenças, como coloquei aqui exemplos de pneumonia, bronquite. E abaixo existe abaixo de 40, o ressecamento das mucosas, aumento da partículas sólidas em suspensão, o que vai acarretar também em desafios respiratórios. Outro elemento climático é o vento, que nada mais é que a movimentação, então, das massas de ar. O vento ele permite a dissipação de calor do animal para o ambiente através da convecção e vai melhorar a sensação térmica. Lembra que eu falei? Sensação térmica, temperatura com umidade ou com o vento, com o ar. Tem que ter cuidado só com essa questão do vento nos períodos que o desafio é com temperaturas mais baixas, tá? E aí, então, sabendo todos esses conceitos, de todos esses elementos climáticos que interferem, que têm influência direta sobre os suínos, desculpem pelo cachorro no fundo, a gente consegue falar sobre os índices bioclimáticos de conforto térmico. Talvez até alguns de vocês lembrem das aulas de bioclimatologia da graduação. Esses índices, então, é o efeito do conjunto dos elementos meteorológicos ou dos elementos climáticos que eu acabei de falar e do ambiente construído. Por que isso é importante? Por que é importante medir, então, esse efeito desses elementos meteorológicos e do ambiente em conjunto com o ambiente construído? Porque a partir disso que a gente vai dar condições ambientais para o animal, para ele produzir. Então, os três principais índices de conforto térmico que a gente mede, que a gente utiliza para suínos é o ITU, a CTR e o ITGU. O ITU nada mais é que o índice de temperatura e umidade, aquela relação que a gente faz desses dois elementos climáticos. CTR é a carga térmica radiante, que entra aquela questão que eu falei sobre a radiação, de todo o calor que o animal vai trocar em forma de radiação. E o ITGU é o índice de temperatura de globo negro e umidade. Esses três índices, pessoal, eles são obtidos através de cálculos, né? A gente, por exemplo, aqui, o ITU, o índice de temperatura e umidade. A gente vai lá, vai aferir a umidade e a temperatura, depois vai aplicar um cálculo para obter esse índice. Da mesma forma, a carga térmica e o índice de temperatura
e umidade de globo negro e umidade. Esse índice de temperatura do globo negro e umidade, ele foi um pouquinho mais complexo para eu entender, que eu ainda não tinha visto na avicultura. Por mais que eu seja do bem-estar das aves, eu ainda não tinha me deparado com ele em nenhum experimento, em nenhuma época da minha formação acadêmica. O que ele é? Ele consiste nesse equipamento que vocês estão vendo aqui na foto que eu coloquei, onde mede a temperatura do bulbo seco, temperatura do bulbo úmido, a velocidade de ar, a umidade relativa e a radiação. Aqui fica um pouquinho mais fácil de entender. Aqui é um termômetrozinho, que aqui a flechinha está apontando, do bulbo seco. Aqui é um outro termômetro de bulbo úmido. Ele tem aqui, umidade, por isso que ele é mais grossinho aqui. E tem um terceiro termômetro dentro desse globo. Para que eles utilizam esse equipamento? Para que se é utilizado esse equipamento? Quando a gente não tem a possibilidade de utilizar o animal para fazer todas essas aferições. Por quê? Às vezes é comum, a gente que é da produção animal, é comum, às vezes, o comitê de ética não permitir que a gente faça alguns experimentos. Então, a gente utiliza esse equipamento, e aí, ele mede tudo isso, e através do cálculo, a gente consegue também esse índice de temperatura do globo negro e umidade. Da mesma forma, se eu não tenho os animais, ele é colocado no local onde o animal seria condicionado, tá, pessoal, para fazer a aferição de todos esses indicadores aqui, e aí fazer o cálculo para obter o índice. Pensando em bem-estar acústico e aéreo, existem alguns pontos que são mais importantes a gente falar, principalmente sobre a parte de acústico, sobre os ruídos. Por que é importante mensurar? Os suínos, eles emitem diferentes sons, isso já é comprovado cientificamente, a professora Fabiana também pode explanar sobre isso depois que a gente finalizar. Mas sons são considerados desagradáveis e indesejáveis. Os sons que são considerados, que a gente chama de ruídos, são considerados desagradáveis ou indesejáveis. E na suinocultura, a gente consegue avaliar o bem-estar dos suínos através desses sons, dessas vocalizações. A gente usa o termo vocalizações. Essas vocalizações, esses sons, eles podem nos dizer diferentes coisas. Por exemplo, eles podem identificar algumas situações indesejáveis, como sofrimento, fome, alguma doença, alguma dor que o animal está sentindo, medo, desconforto e até mesmo um estresse emocional. Existem bastante trabalhos, pessoal, quem tiver interesse de ir mais a fundo nesse quesito, né, de bem-estar acústico, que descreve bem detalhadamente como identificar cada som, a duração de cada grunhido, de cada ruído que o suíno emite. E aqui eu trouxe só uma citação importante que eu achei bacana desse trabalho, que ele relatou que suínos confinados em um ambiente de criação intensiva, que é o que a gente tem hoje na grande maioria das integradoras, eles respondem com elevados níveis de ruídos quando eles estão expostos a condições térmicas desconfortantes. Então, eles mensuraram, né? Quando a temperatura tá desconfortável, ele emite mais ruído, mais som. E aí, pensando no bem-estar aéreo, dentro de uma granja, a gente tem, além das partículas, né, além da poeira que pode vir da ração, que pode vir de algum tipo de cama que tenha dentro das baias, né, dentro da instalação do barracão, algum enriquecimento, às vezes o pessoal utiliza a palha como enriquecimento, ou até mesmo como uma forma de cama. Existem a formação de alguns gases, como amônia,
vou falar desses 4 principais: amônia, o metano, sulfeto de hidrogênio e o monóxido de carbono. Cada um, eu vou explanar aqui um pouquinho sobre cada um deles, pensando nos efeitos que eles causam nos suínos. Então, a amônia, ela vai causar irritação nas membranas dos olhos, irritação nas mucosas do trato respiratório, apatia, redução do apetite e também pode chegar a um grau de causar convulsão. Sulfeto de hidrogênio. Perda de apetite, fotofobia, vômitos, diarreia. Quando a quantidade desse gás é superior ou igual a 200 ppm, pode dar edema pulmonar, dificuldade respiratória e, em consequência disso, causar o óbito dos animais. O gás metano, ele oferece mais riscos de explosão e de danos à saúde. Então, não é só um risco pensando o bem-estar dos animais, mas também a própria segurança da granja. Quando é maior do que 500 mil ppm, vai ser asfixiante. Da mesma forma também que o monóxido de carbono também tem esse efeito, vamos dizer assim, nos animais. E acima de 1.500 ppm, pensando na parte reprodutiva dos animais, pode causar abortos, aumentar a quantidade de natimortos e também causar queda de crescimento em determinadas fases. Então, a gente fecha aqui bem-estar acústico e aéreo e a gente vai falar sobre as instalações e climatização. Como eu citei no início, quando a gente estava na parte de conceituação, alguns fatores climáticos são importantes. Lá eu citei altitude, latitude, enfim, e citei também a questão do tipo de solo. O solo tem que ser um solo bem drenado, tem que ter bastante cuidado com a presença de lençóis freáticos, onde vai ser feita a instalação da granja, em função da influência da umidade. Ter sempre à disposição e de boa qualidade, ou seja, potável, água, e também que tenha uma temperatura adequada, né? A gente tem que fornecer água fresca para esses animais. Isolamento térmico, pensando em tudo isso que a gente falou sobre sobre os índices, né? Os elementos ambientais que têm interferência direta, temperatura, pluviometria, o isolamento térmico, conforme eu estava falando, e sonoro, que a gente acabou de ver, também é bastante importante. Um parênteses, pessoal. Não só o ambiente, a parte sonora, que eu falei bastante sobre os ruídos que o suíno emite, mas também é importante que não se tenha barulhos próximos à granja, ao local, não seja um local tranquilo. Ventos dominantes, a intensidade e a direção dos ventos, para a gente conseguir usar, pensando nas instalações, a ventilação natural, né? Utilizar melhor dela, e utilizar também algumas barreiras naturais, arborização, grama, que a gente vai falar disso também, para ajudar a melhorar o microambiente onde esses animais vão estar acondicionados durante a sua vida produtiva e reprodutiva, garantindo assim que ele tenha bem-estar. Então, a orientação das instalações, isso é de praxe, né? Sempre orientação leste-oeste, vocês já devem saber, né? Tá careca de saber que a gente segue essa orientação em função de que ela tem uma menor incidência de radiação solar no interior das instalações. Ela nos permite, né, ter uma menor incidência, melhorando o controle da climatização dentro dos barracões. Importante lembrar da altura do pé direito, tem que ser um pé direito alto para favorecer ventilação e reduzir também a quantidade de energia radiante que vai vir da cobertura sobre os animais, que é normal, em dias de verão, de sol, vai ter uma radiação maior.
Então, o pé direito precisa ser alto para a gente evitar essa radiação e também melhorar a ventilação dentro do galpão. A largura também é importante, normalmente se recomenda uma largura até 10 metros para um clima quente e úmido, e de 10 a 14 metros para clima quente e seco. Como eu falei, sempre a gente vai ter que correlacionar a temperatura com a umidade. Árvores altas são importantes na circuncidante, né, as granjas, que elas ajudam a criar um microclima mais ameno no interior das instalações. E aonde o inverno é um pouco mais rigoroso, as folhas devem apresentar folhas caducas, aquelas folhas que elas são um pouco mais resistentes a diferenças de estações. Obrigada. O plantio de grama ao redor da granja, ele também ajuda na questão da radiação. Ele reduz a quantidade de luz que é refletida e, consequentemente, o calor. Como eu falei, gente, é importante lembrar a região que você vai iniciar, ou enfim, que está a granja. E aqui eu trouxe um trabalho também mostrando que as diferentes gramíneas, em função da sua altura e da sua coloração, elas vão ter uma interferência na carga térmica radiante, enquanto de que local eu vou estar radiando para dentro da minha instalação. Então, aqui, ó, uma Penicillium de 1,5 metro, ela é mais amarelada, ela tem uma carga térmica radiante de 13,15 kcal por hora. Já uma pálida tem um pouco menos de carga térmica radiante, tem 12,9. Quando tem uma coloração, ela é mais baixa, né? Importante lembrar da altura, ela é mais baixa e tem uma coloração intensa, porém opaca, ela consegue ter uma carga térmica radiante menor ainda. Essa Macroptylium, pela intensidade e nessa altura, né, em milímetros, cerca de 0,6, ela tem uma menor carga, uma carga térmica radiante. Isso daqui, gente, é só para exemplificar que é importante a gente ter a vegetação, o plantio de uma forrageira, de uma grama ao redor da instalação, e que, dependendo a qual a gente escolher, a gente pode melhorar, acondicionar, vamos dizer assim, uma maior ou menor carga térmica radiante na instalação. Aqui eu coloquei essa foto de espaçamento, né? De espaçamento não, de densidade, nas baias coletivas, para a gente garantir, né, o bem-estar, a capacidade, pelo menos, desses animais, delas se movimentarem, expressarem seu comportamento, que é de 3 metros quadrados por animal. E aqui eu deixei essa foto, que é polêmica, né, das celas individuais, onde ela não tem essa capacidade, porque até mesmo o seu espaço, né, é restrito. Ela tem cerca de 1,32 metros quadrados somente. Aí a gente já falou sobre a importância e falando sobre a radiação. Falei, expliquei também sobre a questão de absorção e reflexão de calor. Então, nessa parte, é importante a gente falar, no quesito cobertura, a gente tem diversos materiais, né, que podem ser utilizados na cobertura dos galpões, dentre eles o isopor, que tem, existe um isopor entre duas lâminas de alumínio, que eles falam que é um isolamento térmico, né? Tem a telha de barro ou cerâmica, fibrocimento, alumínio simples e a chapa zincada. A cobertura é importante porque é ela que vai receber toda a radiação solar, e é importante a gente saber a coloração, porque ou ela vai absorver, se ela for muito escura, ou ela vai irradiar, se for mais clara. Então, é importantíssimo para a gente saber quanto de radiação, quanto de calor por radiação vai estar entrando ou não dentro da instalação. Então, é importante que seja um material de bom isolamento térmico, de alta refletividade solar na superfície externa.
Ah, mas eu não posso usar um teto, um material que seja, por exemplo, uma chapa zincada, que é uma coloração mais escura, que é um cinza? Posso, mas eu também posso, eu posso utilizar de algumas estratégias. Eu posso pintar de uma cor mais clara, ou utilizar algo do lado externo que ah, ou pintar, ou utilizar uma manta de uma cor clara que vai refletir, não absorver esse calor por radiação. O forro também é bastante importante, ele é uma segunda, a primeira barreira física, então, é a cobertura, né? O forro é uma segunda barreira física, ela vai formar uma camada de ar móvel junto com a cobertura e vai ajudar na redução da transferência do calor na parte interna da instalação, do galpão. Aqui eu coloquei essa foto que a gente consegue ver o forro, que utiliza a lona para fazer essa forração. Cortinas. Aqui eu até tinha uma fotinho meio distante de suínos aqui. Eu usei uma de aviário mesmo, acho que vocês vão perceber aqui. Mas também é bastante importante para evitar tanto não só a questão da chuva, que a gente sempre correlaciona, a cortina é para evitar a chuva dentro da instalação, mas também para evitar a radiação do sol no interior das instalações. Também funciona como quebra-vento nos dias mais frios, que tem incidência de vento mais frio. E ela não vai ter uma capacidade de isolamento térmico, mas para quebrar mesmo o vento e evitar a entrada de chuva e da penetração do sol. Pensando em ventilação, a gente tem diversas formas de ventilação para utilizar nas instalações de suínos. Então, a gente tem a ventilação natural e a mecânica ou forçada. Na natural, a gente vai ter a dinâmica ou a térmica. Na mecânica, a gente vai ter pressão positiva, que é a pressurização, ou a pressão negativa, que é a exaustão. Então, a ventilação natural, nada mais é que a gente vai utilizar a movimentação natural das correntes do vento, né, do ar, e ela ocorre, então, por diferença de pressão, que é causada pela ação dinâmica do vento, ou diferença de temperatura entre dois meios. E essa, gente, como eu falei antes, quando eu estava citando o pé direito, é muito importante a altura do pé direito para a gente aproveitar essa ventilação natural ao máximo. Isso porque é uma fonte também barata, né? A gente não precisa ter toda uma estruturação ou gastar energia com exaustão ou pressão negativa, positiva, enfim. Sendo que a gente consegue utilizar bem, em algumas regiões, em alguns casos, claro, a ventilação natural. Pensando na ventilação dinâmica, é quando o ar, a gente já pensa na instalação de forma que o ar sempre vai fluir de um ponto de alta pressão para um ponto de baixa pressão. Ela é intensificada por meio de algumas aberturas em pontos estratégicos do barracão, sempre em paredes opostas à direção dos ventos mais dominantes. Então, por isso que é importante a gente saber também quais os ventos dominantes, qual a direção dos ventos dominantes em determinadas regiões onde se tem o interesse de iniciar uma granja de produção de suínos. Ventilação natural, pensando na térmica, vai acontecer quando a diferença de temperatura produz uma variação na densidade do ar, ou seja, diferença por pressão também. Aqui, a gente está falando de ventilação, tá, pessoal? Não de aquecimento. E a ventilação mecânica ou forçada, que é o que a gente tem de mais tecnológico, vamos dizer assim, que é quando a gente não tem está numa região determinada que a gente não tem uma ventilação natural suficiente para que a gente acondicione os animais a uma situação de conforto. Então, se utiliza ventiladores, exaustores, que vão requerer energia,
E aí é importante lembrar que não só energia, mas em determinados locais, em determinadas granjas, se faz a instalação também de geradores para manter esse sistema sempre, né? A pressão positiva, ela consiste em empurrar o ar externo para o interior da instalação e forçando a saída do ar interno. Ela vai fazendo essa renovação, vai empurrando o ar de fora para dentro e tirando o ar de dentro para fora. E a pressão negativa, ela não empurra, ela suga esse ar. Então, ela suga o ar interno da instalação, forçando a saída pela formação de um vácuo das instalações. E aí, como que faz isso, pessoal? Sempre tem umas aberturas do lado oposto do aviário para sugar esse ar interno da instalação e fazer essa renovação, tá? Em forma de túnel, que a gente chama. Aqui é uma foto de um exemplo de uma granja de Toledo, sonho de consumo, exceto pelas gaiolas. E aí aqui, pessoal, lembram que eu falei das temperaturas, né? Que é diferente, principalmente aqui na maternidade. O leitão, ele precisa ter uma temperatura um pouco maior, então ele é necessário que a gente tenha sempre à disposição o escamoteador, que é o que se utiliza para fazer o aquecimento desses animais nos primeiros dias de vida. Então, como eu falei, a temperatura da porca, ela é bem menor do que a temperatura dos leitões, então a utilização do escamoteador é justamente para que o leitão entre lá para se aquecer e a temperatura não saia influenciando na mãe. Aqui é uma foto da baia convencional, né? A gente consegue ver aqui no cantinho a entrada do escamoteador, que a porta não tem acesso, somente os leitões. Aqui, pensando na creche, o espaçamento indicado é de 0,3 a 0,5 metros quadrados por leitão, cerca de 10 leitões por baia. Nessa fase é importante toda a parte de climatização também, controle de temperatura, umidade, tudo que a gente já falou. E para a gente garantir, sai um pouco fora da parte de ambiência, né, de climatização, mas a gente também tem que garantir o número de comedouros e bebedouros para garantir o bem-estar, que faz parte das 5 liberdades. Aqui já na fase de crescimento, de engorda, né, algumas granjas já tem a lâmina d'água para fazer a dissipação do calor, que eu falei lá no início das trocas, que o suíno é bastante dependente também dessa forma de troca de calor. É mais sensível, né, nessa fase, porque ele está depositando gordura, então essa gordura subcutânea acaba se tornando uma barreira que dificulta a dissipação de calor dele. Então é importante que a gente consiga disponibilizar meios de que ele consiga fazer essa dissipação de calor, para que a gente não tenha perda produtiva, né? Lembra que eu falei que se ele tiver um esforço muito grande para manter a sua homeotermia, para dissipar o seu calor, para manter a sua temperatura, ele vai tirar da produção. Então, cabe a nós, né, como profissionais, ou enfim, como técnicos, já pensar antes de construir em cada fase o que tem que acondicionar cada fase para cada animal. Aqui, então, na fase de terminação, 0,8 metros por animal. Pensando nos reprodutores, pessoal, é assim mesmo, que a gente deixa em baias individuais, porque eles são mais agressivos. Então, eles ficam em baias individuais, sem contato, nem muito contato visual com outros reprodutores. E aí, então, resumindo tudo que eu falei nessa aula, para cada fase, independente de reprodutor, de fêmea, de fêmea na fase da maternidade, né, que ainda está amamentando,
leitão desmamado ou na fase de crescimento, a gente tem que ter os cuidados com a ambiência para que a gente não tenha perdas produtivas e também perdas reprodutivas, que eu coloquei aqui nesse último slide, o efeito que a gente pode ter pensando na parte reprodutiva. Então, nos machos, retardamento da puberdade, diminuição de libido, testículos podem perder o peso e os túbulos seminíferos vão degenerar, sêmen em qualidade inferior e também na redução do volume das células espermáticas. Também tem interferência na motilidade dos espermatozoides. As fêmeas, retardamento da puberdade, reduzida taxa de fertilização e aumento da mortalidade embrionária. Lembram que eu falei lá em cima também na parte dos elementos climáticos, que pode ter efeito tanto na mortalidade quanto no ganho de peso, diminuição da intensidade também da duração do cio e uma baixa taxa de concepção. Esses são os principais efeitos sobre a reprodução. Então, a gente falou só de produção anteriormente, então aqui eu fechei os efeitos negativos, né, que todo esse desconforto térmico pode causar nos suínos. E era isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Estou aberta a dúvidas, questionamentos, também a críticas construtivas. Pessoal, liguem os microfones e as câmeras. Gente, eu tô com a mão suada, vocês têm noção? Cadê o Felipe? Alô? Tá aparecendo? Estão me vendo? Não, só te escutando. Agora sim. Aí, professora. Aê! Agora estamos vendo todos. E aí, gente, fica dúvidas, perguntas para a Kelly? Nenhuma dúvida, foi muito bem explicado, eu acho. Falem, a minha aula é linda de porquinho. Sem companheirismo, gente, é para fazer perguntas. o que eu não Se eu não souber, a professora sabe. Não é companheirismo, não, de verdade. Eu vou aprender também. Bom, eu fiz só algumas anotações aqui, em relação, lá no começo, que quando você comentou a utilização da energia, você colocou que 20% é para a produção e 80%, você colocou como se fosse 80% para a termorregulação. Isso. Na verdade, não, é 80% para manutenção. Dentro de toda a energia necessária para manutenção, existe uma parte que é para termorregulação. Então, por quê? Porque existe energia gasta para manutenção do corpo, para funcionamento do trato gastrointestinal, funcionamento do coração, da circulação, de tudo. Então, em torno de 80%, isso varia muito em relação às fases também, quando o animal ele está em crescimento, não é 80% para manutenção, um pouco mais é para crescimento, para produção. Para um animal adulto, aí já aumenta um pouco a necessidade de energia de manutenção, mas é 80% para manutenção. Desses 80%, uma parte é para termorregulação, para manutenção da temperatura corporal. Tá? Senão, imagina, se a gente pensar que gasta 80% de toda a energia que ele ingere só para manter a temperatura corporal, ele teria que gastar mais um tanto para manter vivo, manter as outras funções vitais. Aí não ia sobrar praticamente nada para a produção. Tá? Então, só... outra coisa que eu acho interessante explicar, quando a Kelly comentou ali sobre as provas térmicas,
não sei se ficou claro para vocês, que os mecanismos de troca de calor latente, eles são eficientes quando existe um gradiente de temperatura. Ou seja, quando a temperatura do ambiente, ela está distante da temperatura corporal do animal. Aí ele consegue trocar calor por condução, por convecção, por radiação. Aí o que acontece? A temperatura do ambiente, ela começa a subir. Que é normal aqui, ela se aproximar da temperatura corporal do animal, você já tem 36, 37 graus tranquilamente no verão. Quase que a mesma temperatura corporal do suíno, que é em torno de 39, 39,5, né? E aí o que acontece? Esses mecanismos de troca lá deixam de ser eficientes. E aí o suíno tem que lançar mão das trocas de calor sensível, que no caso do suíno é pela ofegação, né? Pela evapotranspiração. E aí, no caso da evapotranspiração, depende também, óbvio, de um certo gradiente de temperatura, mas depende muito mais de um gradiente de umidade. Por quê? Porque se a umidade relativa do ar estiver muito alta, o ar estiver muito saturado, o animal não consegue evaporar, fazer a evaporação do ar via trato respiratório. Por isso que, para o suíno, o clima quente e úmido é muito pior do que o clima quente seco. Porque aí você junta a temperatura muito alta com a umidade muito alta, ele não consegue trocar calor nem de forma latente, nem de forma sensível. Tá? Então, a forma latente tem muito mais gasto do que a sensível, né? Tá? Exatamente. Tá? Então, isso que a gente tem que ter em mente. O calor combinado com a umidade. Daí já puxa o gancho. Por isso que ela começou a falar lá sobre os índices de conforto térmico. Por isso que hoje, se avaliar só um índice, especialmente quando a gente trabalha com pesquisa, falar só sobre temperatura não importa, porque o que importa para a gente é a sensação de conforto térmico do animal. E a sensação de conforto, ela está relacionada com aqueles elementos climáticos. E a temperatura, a umidade, a radiação, a velocidade do vento. A velocidade do vento, por exemplo, ela influencia de maneira muito significativa as trocas de calor por convecção. Então, o uso de ventiladores, por exemplo, junto com o aspersor de água, ele aumenta muito a troca de calor por convecção. Tá? Porque o fluxo de ar associado com partículas, né, as partículas de água, aumentam muito a troca de calor por convecção. Então, por isso que hoje se trabalha no mínimo com o ITU, né, que é o índice de temperatura e umidade, mas em pesquisas mais ainda com o índice de temperatura de globo negro, que ali é, então, a temperatura do bulbo seco, que mede a temperatura do ambiente, a temperatura do bulbo úmido, que está relacionada com a umidade do ar. Tá? Então, a temperatura de bulbo úmido, ela dá um indicativo da umidade relativa do ar. E a temperatura do globo negro, que indica realmente qual é a sensação de temperatura para o animal, porque engloba a carga térmica radiante, a velocidade do vento e a temperatura do ar. Tá? E aí ela não apresentou lá as formulazinhas, mas com base nisso foram desenvolvidas uma série de fórmulas para você calcular o índice. Esses índices, eles não têm nenhuma unidade. O ITU de 75. 75 o quê? É 75, não tem unidade. Tá? E aí é carga radiante, né? Carga térmica radiante, que é aqui local. Os índices do ITU e o ITGU, eles não têm. E aí existem tabelinhas para você consultar lá. O ITU tá de tanto para essa faixa de peso. Então ele está em conforto, ele está em situação de alerta, ele está em situação de perigo. Tá? Então, é importante que a gente use esses índices para combinar esses elementos, porque só assim a gente tem realmente qual é a sensação de conforto térmico do animal. Só a temperatura falada não quer dizer tanta coisa para nós, embora seja um dos principais índices que influenciam no bem-estar dos animais, né? Então, e aí correlaciona, né, por exemplo, os índices com os comportamentos, a avaliação de comportamento. Sim, e para quem não, quem que assistiu a última aula que eu mandei? Eu não assisti a última. A última eu não assisti também. Eu falei,
eu falei um pouco sobre essa questão das mudanças de comportamento do animal, quando a gente fala eu acho que é na parte que a gente fala de problemas comuns, né, de bem-estar a todas as fases do ciclo produtivo. Eu falo das mudanças de comportamento do animal frente a uma situação de estresse por calor. Então, ele vai buscar... E aí, o que acontece? Quando a gente trabalha, que é comum, em alta densidade de alojamento, o suíno, ele quer o quê? Ele não quer deitar grudado um no outro. Por quê? Porque ele quer trocar calor por condução com o piso, com a parede, com o que está mais gelado. E aí, se não tem espaço para todo mundo deitar ao mesmo tempo, longe um do outro, eles vão encostar o corpo um no outro, eles vão começar a trocar calor um com o outro. Então, esse é um dos grandes problemas na suinocultura. A gente trabalha numa região de clima tropical, em altas densidades de alojamento, em que o suíno muda o comportamento, ele muda a posição que ele deita, ao invés dele deitar ocupando menos espaço, com a barriga no chão, né, que é o decúbito external, ele quer deitar de lado. Né? Por quê? Porque aí ele encosta mais. Como que a gente dorme no inverno? Tudo encolhido na cama, né? E aí quase não se mexe porque esquentou aquele pedacinho do lençol. Você não quer mexer porque o outro pedaço do lençol ali está gelado. Eu acordo toda dolorida, gente, porque a posição que eu deito no inverno é a que eu acordo. E no verão, o que a gente faz? A gente deita esparramado, joga o companheiro lá pro outro lado da cama e fala, sai. Quem tem marido e namorado fala, sai, não vem querer dormir de conchinha, porque a gente não quer trocar calor com outra pessoa. Né? Calor por calor, fica com o meu, fica você com o seu, eu fico com o meu. Né? Cada um com seus problemas. Tá? Então, é exatamente o que acontece. No verão, ele deita esparramado, ele ocupa mais espaço. Tá? E aí, quando você vai fazer um cálculo de densidade de alojamento, o cálculo que precisa, você tem que levar em consideração, quando você trabalha numa região de clima quente, que eles vão querer deitar na área mais fria da baia, mais afastados e numa posição que ocupa mais espaço. E aí a gente olha lá as recomendações de espaço para o suíno e a gente vê que é insuficiente para atender essas recomendações em relação ao bem-estar. A gente para deitar esparramado é muito insuficiente. Exatamente. Né? Então, gente, ficou claro por que a gente insere sempre uma aula de ambiência, a importância da ambiência dentro da ciência de bem-estar, né? A ambiência, na verdade, ela é uma parte só, né, da ciência de bem-estar, que é muito ampla, envolve uma série de aspectos, mas a ambiência é um ponto-chave, gente, para qualquer espécie, mas para animais como suínos e aves que vivem confinados, dependentes, né, da manipulação do ser humano, não é como um bovino a pasto, que ele pode buscar sombra, ele pode procurar sombra, ele pode procurar... Não, o suíno está ali à mercê daquilo que a gente proporciona para eles. Tá? Então, e não esquecendo, né, que não é só o ambiente térmico, tá, gente? Igualmente, as consequências de um ambiente aéreo ruim são tão ruins quanto do ambiente térmico. Tem inúmeros trabalhos que mostram queda de desempenho e que tornam o suíno suscetível a uma série de problemas respiratórios por conta do acúmulo de gases, especialmente amônia. A amônia é um dos grandes problemas, principalmente quando não temos um manejo adequado de resíduos, né? Então, quando a gente fala de ambiência, a gente tem que se preocupar com tudo, ambiente térmico, aéreo, acústico, né? Inclusive, só fazendo mais um comentário, existem muitos trabalhos hoje estudando o ambiente acústico, inclusive estudando a forma, e eu acho que eu comentei isso também na aula passada, nos slides lá, estudando a forma como os suínos se comunicam, né, as vocalizações, e como a gente vem tentando entender o que ele está querendo dizer por meio da vocalização. Eu acho que ainda está isso ainda está muito obscuro, ainda muito nebuloso, né? É bastante complicado ainda você dizer, esse suíno está com fome, pela forma como ele está vocalizando, ele está com sede, ele está com frio, mas as pesquisas estão avançando nesse sentido. Para quê? Para que futuramente existam softwares capazes de captar não só o nível de ruído, hoje já existe software que capta o nível de ruído e
e aí indica, falou, olha, o nível de ruído está acima do normal. Então já manda uma mensagem para quê? Para que o produtor consiga tomar alguma atitude o mais rápido possível. Já tem softwares que captam a tosse, espirro, e aí tá lá, por exemplo, calibrado. Olha, o número de espirros por minuto normal é tanto. E aí tem um microfone lá na instalação e vai captar. Aumentou o número de espirros muito acima do que é considerado normal, já avisa um alerta, já manda um alerta lá. Fala, opa, ou a cortina da... Pode ser indicativo de um desafio respiratório. Pode ser indicativo do quê? Cortina fechada e está acumulando gases, o animal começa a tossir, começa a espirrar. Pode ser indicativo de problema respiratório, né? Pode ser indicativo de pneumonia, espirro pode ser indicativo de rinite. Tá? Então, a zootecnia ela vem avançando muito nesse sentido. Eu acho que, em relação à vocalização do suíno, a gente ainda tem bastante que aprender, mas ela é o futuro. Nossa, eu já tinha ficado surpreendida. Eu já tinha ficado surpreendida que eu vi um trabalho que eles estavam medindo a duração e a altura da vocalização. Se dura mais, se dura menos, e estavam correlacionando com agora medir até os espirros. Já tem. Eu acho que, se eu não me engano, na Europa eles já estão testando, colocando, implantando isso nas granjas lá. Eu acho que é bacana, além dessa questão de ruídos indesejáveis, né? Como que o efeito sonoro tem influência sobre eles, né? A professora Agnes, acho que já viu, a Alessandra também, aquele vídeo do experimento da Jana. Gente, eu fico assim, maravilhada quando eu vejo aquele vídeo. Para os dois que não viram, tá a sinfonia de Bach tocando e as porquinhas estão lá com o rabinho assim, ó. No ritmo da música, no ritmo. Vocês não estão entendendo. Então, tipo assim, a capacidade cognitiva desse animal é fantástica. Não, gente, aquele vídeo é fantástico, né? Você olha, ela mandou o vídeo do grupo de porcas controle lá, as porcas de boa. Assim, a hora que começava a tocar música, o rabinho delas podia assistir. Ela estava sentindo mesmo a música, né? Estava reagindo à orquestra. Eu acho que é as duas coisas que é bacana, né? Tanto a parte acústica, vamos dizer assim, tanto como eles vocalizam, né? O que eles conseguem nos demonstrar através da vocalização, né? Esses sentimentos e os comportamentos a partir, tipo, de uma música que está lá dentro, o que causa nos animais também. Então, acho que é uma coisa bastante bacana, assim. Me impressionou. E tudo indica que, além de efeitos comportamentais, a gente vai ter efeitos produtivos também. De peso de leitão, de mortalidade, se eu não me engano, ela passou uma prévia, tudo indica que a gente vai ter resultados bastante positivos também. Gente, olha só que forma de enriquecimento fácil de fazer. É colocar música. Né? Lógico que não é simples assim, né? Mas o pessoal da granja mesmo, eles comentaram, não sei se a Agnes lembra, falaram, a gente teve uma época que a gente usava rádio aqui. A gente deixava o rádio ligado em qualquer com propaganda, e eles falaram que as porcas eram mais calmas. Porque elas ouviam pessoas falando, ouviam música o dia inteiro. Isso mascara também som de ventilador, aqueles barulhos, ruídos, né, que são... Outros ruídos. Ruídos ruins, né? A música, ela, de certa forma, ela consegue reduzir esses efeitos dos ruídos ruins. Tá? Então, tem muita coisa envolvida, né, gente, quando a gente fala em ambiente. Até o ser humano, gente, faz parte do ambiente. Quando a gente fala em ambiente, tudo que está ali faz parte do ambiente. O tratador faz parte do ambiente. Então, se a gente falar em ambiência para o suíno, o funcionário faz parte do ambiente. A forma como o funcionário trata o animal faz parte do ambiente do animal. E influencia, e tem, inclusive, na aula passada, que vocês não assistiram, tem tabelas que mostram diferença de desempenho de animais só pela forma como eles são tratados pelos funcionários. E resultados, assim, significativos. Tá? Professora, deixa eu só aumentar no meu microfone aqui. Quando eu entrei para trabalhar... Primeira vez que eu entrei para trabalhar na parte do setor de reprodução.
Eram três desafios para mim. O primeiro, não tinha nem noção do que eu estava fazendo. O segundo, ter virado líder do setor com 30 dias de experiência e assumir a liderança de um monte de homem que não aceitava mulher no comando, né? E aí uma das minhas maiores brigas era: não batam nelas, não batam nelas. Era o tempo todo brigando, não batam nelas. Aí tinha alguns barracões de pressão negativa lá, né? Tava mudando, né? Entrou no barracão, horário de dar comida, se não for para tratar, não entra. Deixa elas quietas. Entendeu? Porque ocasionava um estresse imenso. Barracão que recém-inseminou, tem menos de 25 dias que inseminou. Não mexe com elas, deixa elas quietas. Porque o estresse, eu sabia, sem saber de fato com dados, que o estresse ia causar algum problema. Aí, quando deu o primeiro lote, depois que eu entrei como líder, que começou a aumentar os índices, não só por causa de mim, né, mas por todo o trabalho que a gente começou a fazer ao colocar uma zootecnista como líder, né, eles perguntaram para mim o que eu tinha feito, porque o que eles mandaram eu fazer não ia ter aumentado tanto os índices reprodutivos. Eu aumentei, estava nascendo 12 vivos, nós fomos para 14,5, já na primeira leva. E depois foi para 15, 16 nascido vivo. Então, e uma das coisas que eu fiz foi tentar melhorar o tratamento. Você está escutando meu vizinho gritando, gente? Tô. Ai, gente, minha cachorra latiu no meio da aula. Ele está gritando para os filhos dele. Tô aqui me lamber. Mas gente, tudo que está inserido no ambiente do animal, de uma forma ou de outra, faz diferença mesmo. Tá? E é isso, gente. Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Ninguém tem nada para perguntar? Não, professora. Vai ter quem que vai falar sobre zootecnia de precisão? Eu. Tem muita coisa legal para falar. Muita. Pode começar. Felipe, pesquisa os trabalhos da Irenilza Naas, em zootecnia de precisão. Ela é a mãe disso. Inclusive, assim, que ainda não são aplicadas na suinocultura, tem outras áreas que já estão mais avançadas, mas que dá para trazer a informação, porque dá para a gente pensar que futuramente vai ser aplicado para precisão. Quem quer falar? É a Agnes ou a Alessandra? Não sei. Eu não entendi o que a senhora falou, tava dando eco. Também não. Quem que vai dar a próxima aula? Eu. Alessandra, já? Sim. Qual horário, gente, que fica? Fica esse mesmo horário, melhor para vocês? Por mim, pode ser. Pode Por mim ser. também. Acho que é o horário que os cachorros ficam mais quietos por aqui. Eu falei sim, mas eu tô errada. Vai ter cachorro gritando. De quarta-feira eu tenho aula às 4h30 às 6. Aula de inglês. De quarta-feira? Eu agradeço, gente. Se vocês quiserem fazer na quinta às 5, se a professora concordar, eu concordo. Professora, para eu falar sim, mas eu tô errada. Gente, os áudios estão tudo bagunçado. Quarta-feira eu tenho aula às 5 horas. Tá mesmo, 4h30 às 6. Aula de inglês. Vamos conversar no chat? Vamos! Se vocês quiserem fazer na quinta às 5, se a professora concordar, eu concordo. Por mim, tudo bem. Tá atrasado. Vamos. Gente, e assistam a aula, hein? Que eu mandei, as aulas que eu mandei. Não vou fazer prova para vocês.
Tá bom, professor. Se semana que vem vocês não tiverem de dar aula, vai ter prova. Quinta-feira não tem aula. Não tem necessidade, para que isso?